No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso Minuto da Unicidade. É um prazer ter você por aqui nesta quarta-feira abençoada, 23 de outubro de 2019. Vamos continuar o tema abordado ontem sobre Cristo, o Eterno. Bom, e para contradizer esta afirmação que eu acabei de falar, Cristo, o Eterno, muitos discordam desta expressão, muitos até unicistas, eles não aceitam, muitos não, alguns da área, vamos dizer assim, mais intelectual, né? Na área da teologia, também alguns, nem todos, mas eles discordam desta terminologia em que dizem que Cristo não pode ser eterno porque ele foi gerado. Sendo assim, Cristo teve um princípio, mas se a gente for analisar a própria oração de Jesus lá em João 17, qualquer hora dessa a gente vai passar uma semana falando sobre a oração de Jesus em João 17, ele diz: glorifica-me com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Na oração de Cristo, ele diz isso. Ele orando pelos seus discípulos, ele ora ao Pai, né, que vocês gostam tanto de dividir, ele ora ao Pai, dizendo para que o Pai glorificasse ele com a glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Ou seja, Cristo existe antes que o mundo existisse, está pedindo aquela glória que ele tinha lá atrás com o Pai. Então ele não vem existir, o Cristo, o Jesus, na barriga de Maria, não. Isso aí depois a gente fala sobre isso. Mas voltando aqui ao tema, qual é o argumento? É o argumento que Cristo não é eterno, é o seguinte: 1 Coríntios capítulo 15, versos 24 e 25, vou ler para você. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, vírgula, ao Pai, vírgula, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Veja, e com base nesta referência, para dizer com isso, será que Paulo estava dizendo aqui que Cristo não é eterno? Será que é isso que Paulo está dizendo? Será que Paulo está tirando este atributo exclusivo do Cristo, que é a sua eternidade? Não somente isso, é a paternidade da eternidade, inclusive, que ele é o Pai da eternidade. Será que Paulo está desconstruindo tudo isso que a Bíblia fala? O fato é que, se a gente fizer uma análise rápida aqui para você, porque não tem muito tempo, mas vamos ver. Aqui Paulo está dizendo, virá o fim, ele vai entregar o reino a Deus, ao Pai, porque ele vai reinar até que haja posto, ou seja, é um reino limitado, correto? É um reino que terá um fim, segundo o que Paulo está falando aqui, na nossa leitura superficial desse texto. Mas o que Daniel fala desse reinado de Cristo? O que Daniel fala? Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Vamos ver se Daniel está de acordo com o que Paulo está dizendo aqui. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Veja, Daniel está dizendo que o domínio será um domínio eterno, um reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Veja que, como diz o meu pai na fé, pastor Gilberto Lopes Gonzalez, presente aí, mais uma vez, do mesmo assunto, a figura da contradição. E ela é muito necessária para se refletir sobre os temas. Seja ele na área do direito, na área da filosofia, na área até da teologia também, é necessário. Ora, Paulo está dizendo que ele vai entregar o reino ao Pai.
vai reinar até que todos os inimigos estejam sujeitos embaixo dos seus pés. Mas Daniel está contradizendo o que Paulo está falando aqui e está dizendo o seguinte: olha, é um domínio eterno, um reino eterno. O reino dele, o seu reino será tal que não será destruído, não vai passar para ninguém. Ninguém. Isso é muito importante. Muito importante analisar isso, amados. E como vamos resolver isso? Bom, na regra dos 3 da Trindade, como é que vai resolver isso? É simples. Tem o Pai lá do lado, vai passar para o Pai. Os 3, né, são um e tal, pá. Mas aqui fica uma dor de cabeça. Mas vamos consultar rapidamente outro escritor bíblico, outro texto falando do reino do Filho. Mesma coisa, mesmo tema. Não está saindo do tema, não. Lucas capítulo 1, do verso 31 ao 33, diz assim, preste bem atenção. Eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, ó filho, e por-se-lhe-ás o nome de Jesus. Olha o que o anjo Gabriel está falando para Maria. Este será grande, olha, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, do 31 ao 33, e Lucas está alinhadíssimo com o que está falando Daniel, confirmando o mesmo tema do reino dele. Então você dizer que Cristo não é eterno porque ele vai entregar o reino ao Pai, isso é uma expressão, uma confissão carente de uma análise sincera. Eu não estou aqui querendo me sobrepor ou chegar, não, sei sobre o tema, eu sou o cara, vou aqui humilhar quem pensa ao contrário de mim. Não, não é isso, meu amado. Mas é para você refletir quando você for declarar isso, para você não passar vergonha nos debates. As profecias lá do Velho Testamento dizem que é um reino eterno. O próprio Gabriel, será que Gabriel se equivocou? Será que só Paulo está certo aqui porque Gabriel se equivocou, Daniel se equivocou, Isaías se equivocou? Será que Malaquias está equivocado? Porque o seu reino é eterno, não vai ter fim o reino dele. E como sai dessa situação, dessa contradição, entre aspas, porque não há contradição aqui. Aí entra as ferramentas, deixa eu te dar, você que gosta da teologia, você que é fã da teologia, deixa eu te fornecer as ferramentas teológicas, porque quando não se tem revelação, tem que se recorrer à teologia. E, olha, eu prefiro a iluminação, a revelação do Espírito em alguns casos, porque a teologia ela vai te caminhar para não que esteja contra a teologia, mas ela tem, como toda a ciência, ela tem suas limitações. O que é teologia? Estudo de Deus. Theos, Deus, né? Estudo de Deus. E Deus não pode ser estudado. Deus, ele se revela para o seu povo. Ele sempre se revelou para os seus. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, tal, vem comigo, vamos para cá. Deus, ele se revela, ele se apresenta. Mas vamos lá, deixa eu te dar uma ferramenta aqui. As ferramentas teológicas, né? A hermenêutica, a exegese, né? Você vai precisar disso para você ler o contexto, né? Vamos contextualizar o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 15. O que ele está falando aqui, o que ele está dizendo aqui, você vai precisar contextualizar, ou melhor, ler todo o texto, para que você não entre em contradição. Porque quem está fazendo o problema aqui é você. Daqui a pouco nós vamos perguntar a Paulo como é que é essa questão novamente, acerca do Cristo, tá bom? Mas o que Paulo está falando aqui, Paulo está falando de arrebatamento. Paulo está falando aqui de julgamento. Paulo está falando de períodos que a humanidade vai passar. Paulo está falando de muitos detalhes nesse mesmo capítulo, nesta mesma passagem. Ele está falando de Satanás que vai ser aniquilado. Ele está falando muitos temas aqui. Ele está falando de um assunto, claro, envolvendo um tema
só, mas está falando da vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos. Aí você precisa contextualizar, precisa mergulhar nos textos para ver do que ele está falando. Ah, mas ele vai entregar o reino ao Pai, mas o próprio Cristo resolve essa temática lá em João, capítulo 10, verso 30, quando ele diz: eu e o Pai somos um. Então é muito interessante consultar o que Paulo fala mais acerca desse assunto. Veja o que Paulo escreve para Timóteo, falando do Cristo, do reino. Ele diz assim, portanto, ao Rei eterno, imortal. Imortal porque experimentou a morte não pôde detê-lo. Não morre, não fica morto. Entende? Invisível. Ao único Deus, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. 1 Timóteo 1,17, ao Rei eterno. Ele está falando de Cristo aqui, ou não? Ou de quem que você acha que ele está falando? Quem é o Rei de Israel aqui? Esse reino é eterno. Gabriel fala, não vai ter fim. Daniel fala, não terá, não, é um domínio eterno, não passará. Seu rei ninguém vai tirar, não vai dar para ninguém, não será destruído. Você está me entendendo? Tem muita coisa acerca desse tema para te falar, mas o tempo aqui ele não permite, para não ficar muito extenso. É por isso que Paulo vai dizer ali mesmo em Coríntios 15, quando ele fala que ele vai entregar o reino ao Pai, e que você lê isso literalmente, um unicista que lê isso literalmente, precisa ler o que ele diz lá em 1 Coríntios 15, aí mesmo, no verso 34, ele diz, vigiai, justamente não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e digo para a vergonha vossa. Está falando para uma igreja que ele edificou, que ele ganhou. Não está falando de igreja trinitariana, não está falando para a igreja católica aqui, não. Não é para a Assembleia de Deus que ele está falando, não. Não é para Batista, para as igrejas que creem na Trindade que ele está falando, não. Está falando para a igreja de Coríntios. Que ele foi o formador, ele que ganhou. Fala, muitos de vocês não conhecem a Deus, eu falo para vergonha vossa. Mas enquanto nós ficarmos imitando os trinitarianos com os retetés, com aquela bagunça, com aquele oba-oba de cair no chão, de rolar no chão, de mulher rolando. Hoje eu estava lendo um texto do pastor Samuel Dias, né? Uma bagunça que vai se convertendo muitas vezes algumas igrejas unicistas que seguem imitando o que acontece lá fora e de estudar a palavra e guardar a doutrina. Não, ninguém está se preocupando com isso, não. Ninguém está se preocupando com isso. E aí quando vai para o campo teológico, vai para o conhecimento de Deus, tem problema, tem muito problema. Deixa eu só ler mais um versículo para terminar aqui. O que diz o autor aos Hebreus, também fala sobre Cristo. E Hebreus capítulo 13, verso 8 diz, Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. É por isso que Cristo vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Jesus Cristo é eterno. Eterno. O Filho de Deus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como é que como é que você tem a coragem de dizer que o que é a vida eterna não é eterno? Fala para mim. O Filho é a vida eterna, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como é que você diz que a vida eterna não é eterno? Uma loucura. Eu não vou ficar aqui medindo palavras, não. Quem lê Hebreus 13, 8, depois que você lê Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e depois vem, e por causa de pensamento teológico, de dúvidas teológicas, que você não sabe o que você crê e o que você ensina. Essa é que é a grande realidade. Diz que ele não pode ser eterno porque ele foi gerado, por essa razão ele deixou, em algum momento da sua vida, em algum momento da sua trajetória ele deixou de ser eterno, porque é isso que os unicistas falam, que na cruz, lá quando ele estava na cruz, ele ali não é mais o eterno, ali ele não é mais Deus. Ele deixou de ser Deus em um momento da história
ele deixou de ser Deus. É todo o discurso dos religiosos e procura saber quem está por trás da religião, quem manipula a religião, e você não pode comer essa comida, não coma isso, não blasfeme, não cometa essa insanidade, não faça isso. Ele é eterno, sempre foi, nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser. Bom, eu vou ficando por aqui, quero agradecer a você, desculpa o áudio longo hoje, mas precisa ter um intensivo sobre isso. Você precisa rever seus conceitos se você crê dessa forma, se você prega isso. Tá bom? Que Deus abençoe. Um grande abraço. Então se inscreva no canal para o YouTube subir o vídeo, para que as pessoas assistem essas informações e aprendam a não pregar, não andar segundo, né, a maré, segundo a multidão. Aprenda a pensar fora da caixa. Aprenda a pensar por si próprio, refletir e conhecer a verdade, para que a verdade liberte do sistema deste mundo. Graça e paz. Até amanhã. Minuto da Unicidade.